Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco do meu emagrecimento, de como eu emagreci 25 quilos. Bom gente, eu vou explicar um pouco de como eu engordei tudo isso, que cheguei a pesar 100 quilos, quase 100 quilos, 97, 96, por aí. Com 2 anos de idade eu comecei a engordar e ser aquela bebezinha gordinha, fofinha, sabe? E tudo bem, eu não era muito gorda, assim exageradamente gorda, não era. Quando foi, assim, com uns 9 para 10 anos, eu fui morar em São Paulo e fui morar com a minha mãe. E logo em seguida, o meu pai, ele foi morar em São Paulo também. Os meus pais, eles são separados, então cada um morava em casas diferentes. Na minha casa, eu morava com a minha mãe. Minha mãe fazia assim, arroz, feijão, frango, salada. Então era isso, era o básico. E o meu pai, ele sempre fez os meus gostos. Então, assim, como eu já era gordinha, eu gostava muito de comer, a minha mãe que ficava mais assim, sabe? Me alertando às vezes pra não comer muito. Eu engordei muito porque, gente, eu comia 3 vezes. 3 vezes eu repetia o prato 3 vezes e era aquele prato enorme. Eu repetia 3 vezes e às vezes chegava a repetir até 4 vezes, gente. Querendo ou não, acredite. Eu chegava a repetir até 4 vezes. Então eu comia compulsivamente. Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava triste, eu comia. Se eu tava ansiosa, eu comia. Então de todo jeito eu comia. Todo jeito eu tava comendo. E se eu jantasse aqui em casa, fosse numa casa de uma amiga ou de qualquer pessoa, e a pessoa me oferecesse algo, eu ia lá e comia de novo. E eu tinha 12, 13 anos. E, gente, quase 100 quilos para 12, 13 anos é muita coisa. Então, o meu pai, ele... sim, comprava tudo o que eu queria. Então eu comprava chocolate, se eu pedia para ele trazer chocolate, ele trazia. Se eu pedia pipoca, ele trazia. Mas assim, ele com certeza ficava também preocupado, só que ele queria me ver feliz. E eu ficava muito feliz quando eu comia. Então, foi passando os anos. E com exatamente 13 para 14 anos, eu comecei a sofrer bullying. E o bullying, assim... por mínimo que seja, ele é um bullying assim que mexe muito com a cabeça de qualquer pessoa. Então eu comecei a ouvir: seu rosto é tão bonitinho, e por que você não emagrece um pouco? Ou você nunca vai arranjar um namorado porque você parece um jaburu. Eu já escutei isso, gente. Sério mesmo, eu já ouvi isso. Ninguém deve chegar e você parece uma bola, porque não, você é do jeito que você quer ser, você é do jeito que você quer, entendeu? Eu acho que ninguém tem que chegar em você e falar de como você é, o jeito que você é, entendeu? Então eu acho isso. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, comecei a inculcar isso, e chegou um tempo que eu comecei a olhar pro espelho, isso com uns 14 anos, e eu olhava e eu não me via no meu corpo. E eu me enxergava assim, parecia que o meu espírito tinha nascido no corpo errado. Mas eu que construí aquele corpo que eu estava. Então, ele era meu. E eu que construo o meu corpo. Eu faço dele o que eu quiser. Se eu quiser deixar ele magrérrimo, eu vou deixar. Se eu quiser deixar ele muito gordo, eu vou deixar. Eu comecei a ter esses complexos. Chegou um dia que eu falei assim: não, chega. A minha mãe, ela sempre me ajudou, ela me ajuda em tudo. Eu amo muito minha mãe porque ela sempre me apoia em tudo que eu faço. E aí eu falei: mãe, eu não aguento mais. E aí eu comecei a comer apenas um prato só. E eu comia salada. Eu não gostava de comer salada, mas eu comia porque eu queria aquilo. É uma coisa, um desejo meu. Não era por causa de saúde que eu emagreci, por causa de estética, por causa do bullying, né? Mas agora eu vejo que foi também por saúde. E aí eu comecei a reduzir a alimentação. Eu comia besteira, eu comia bauru, comia hambúrguer, lanche, comia salgado
Até hoje eu como, gente. Não tem ninguém que vai fazer uma reeducação alimentar que nunca mais vai comer besteira. Vai comer sim, porque não tem como. Você vai comer, você vai sentir falta de vez em quando. De 4 em 4 semanas, eu sinto vontade de comer chocolate, mas eu... Vai comer. Eu comecei a comer menos, comer assim, lanche, mas assim, que tenha mais salada. Eu comecei a não tirar a salada no lanche. E começou assim, porque eu era uma pessoa muito obesa. Eu comia de tudo, então eu sempre eu comia besteira a minha vida inteira. Então é difícil reeducar. Depois de alguns meses diminuindo a minha alimentação, eu fui retirando algumas coisas da minha alimentação que não tinha para que eu estar comendo. Então eu fui comendo só arroz branco, feijão, frango, a salada. Eu assim desleixei um pouco. Eu também fazia academia, né, nessa época que eu comecei a diminuir minha alimentação, mas aí eu desleixei um pouco porque no início pra gente demora muito, né? Porque é um sacrifício que a gente tá fazendo. Mas quando a gente olha pra trás, depois a gente vê que foi muito pouco tempo que eu emagreci. Voltei a comer assim besteira, mas eu não engordei. Eu mantive aquele peso que foi 89 quilos. Depois teve a minha mudança aqui pra Natal. E quando eu cheguei aqui em Natal, tipo aqui, gente, açaí, bauru, cachorro quente. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a comer e fiquei com 90 quilos. E quando eu fui me pesar, eu falei, caramba, não quero desistir, né? Então aí eu fui e comecei novamente na academia, comecei a reeducar minha alimentação realmente, que foi tirar o arroz branco para comer o arroz integral. Não tirei feijão, eu como. Às vezes eu não. Comecei a comer mais salada, mais legumes. Comecei também a comer muita fruta. Assim, os tipos de fruta que eu mais gosto é banana, abacaxi. Então eu fui comendo essas frutas porque eram as únicas que eu comi. Então eu fui comendo, até hoje eu como mais elas. Mas depois eu fui comendo mamão e tal. Em volta de, eu acho que uns 6, 5 meses eu perdi 20 quilos. E aí eu fiquei com 70 quilos. Assim, só troquei o alimento que eu comia, né? Eu troquei o arroz branco, eu comecei a comer tapioca. Mesmo que tem muita gente que fala que tapioca não é saudável, mas se você saber comer com equilíbrio, ela se torna saudável. Então eu comecei a comer coisas mais saudáveis. Mesmo que eu comia assim um Nesfit, mas eu me sentia saudável porque eu comia com equilíbrio. Eu não comia o pacote inteiro, eu comia algum. Eu opto por coisas mais saudáveis, tipo coisas naturais. Tudo que é natural, tudo que vem da terra, tudo que assim é saudável aos nossos olhos, eu como. Porque assim, tudo isso é melhor, porque industrializado, gente, não é muito bom. Então, assim, tire o industrializado da sua vida, gente. Sério mesmo. Mês passado, em setembro, eu estava me alimentando muito mal, porque estava tendo um aniversário, estava tendo festa. Eu estou voltando a reeducar minha alimentação. Porque, assim, reeducação alimentar, você pode comer besteirinhas, mas tem um limite, tem o dia. Tomar muita água, assim, não exageradamente, porque tudo com exagero, né, gente, vocês já sabem. Água com limão também é muito bom você tomar em jejum de manhã, é muito, muito bom. Então eu não cheguei ao peso que eu quero. O meu peso ideal é 63 quilos, eu estou com 71 quilos. E agora em outubro eu tô fazendo esse mês todinho, mês de outubro, sem comer nenhuma besteira. Vocês vão me acompanhar que eu vou estar aí gravando um pouco pra vocês. Então foi basicamente isso, gente. Não é fácil, mas vale muito a pena. Quando você começa a ver os resultados, você fica muito feliz. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha explicado direitinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!